Olá, meu povo, meus amigos, meus irmãos de caminhada na fé. Então, de volta novamente a gravar os vídeos. Tinha dado uma parada, mas estou aqui de volta novamente. Então, a partir de agora, a decisão é gravar vídeos temáticos. Então, falando com meus irmãos cristãos no geral, que me acompanham nas redes sociais, os vídeos, claro que são voltados para todos, mas falando nessa série de vídeos com os meus irmãos católicos, apostólicos, romanos. A partir de agora será vídeos temário, vídeos temáticos. E o primeiro tema que eu escolhi para falar, para tratar nos diversos vídeos que irei gravar, será as virtudes, né? Irmão, mas o que é virtude? O que são as virtudes? As virtudes são as graças, são as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre nós. Digamos assim, é o suporte do céu para viver bem neste mundo, né? São as graças, são o auxílio de Deus, os auxílios que Deus nos dá para viver bem, para nos comportarmos bem. Então, as virtudes são as nossas disposições em querermos estar na graça de Deus. São as nossas disposições para fazermos, praticarmos o bem. Nessa vida em que vivemos, neste mundo em que vivemos. E aí, Deus nos dá esse auxílio, que são as virtudes, que são as bênçãos, né? Para iluminar as nossas ações, as nossas vidas, nós contamos com a graça de Deus. Não é fácil, claro que não é fácil para nós cristãos, de uma maneira no geral, viver neste mundo longe do pecado, né? E aí nós contamos com o céu, contamos com o Espírito Santo, contamos com as graças de Deus, e aí Deus derrama suas bênçãos sobre nós, ou seja, suas graças sobre cada um de nós, e essas graças vão nos conduzindo, né? Ou seja, as virtudes que Deus nos dá, que Deus nos concede, vai conduzindo as nossas ações na medida em que nós desejamos viver neste mundo na presença de Deus. Então, isso são as virtudes, são as graças que Deus nos concede. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Nós precisamos contar com o suporte do céu. Então, as virtudes elas são divididas em categorias, né? Virtudes humanas, que são as cardeais, que são as virtudes que nos dão um suporte para viver bem neste mundo, para que a nossa vida possa ser sempre conduzida a fazer o bem, as nossas ações, né? Sejam ações bondosas, para que possamos nos comportar de uma maneira geral como cristãos nessa sociedade, neste mundo em que vivemos. E aí existem as virtudes teologais. As virtudes teologais, elas nos remetem diretamente a Deus, a Santíssima Trindade, tendo Deus como origem de todas as coisas, como princípio de todas as coisas e como único, como o Senhor, o Criador do céu e da terra, do qual tudo procede. A nossa vida vem de Deus, procede de Deus, todas as coisas criadas por Ele, todas as coisas feitas por Ele, entendeu? E as virtudes teologais nos remete a Deus, nos ligam à Santíssima Trindade. Então, as virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. E hoje escolho falar sobre fé. Vou partir da gravação começando pelas virtudes teologais, que são aquelas três virtudes que nos ligam diretamente a Deus: fé, esperança e caridade. E hoje eu escolho a falar sobre fé. O que é fé? Nós não vemos Deus, mas nós sentimos a sua presença. Nós sentimos. Quando estamos na presença de Deus, nós estamos bem, realizados espiritualmente. Então nós sentimos a sua presença. A fé é crer em Deus e tudo que Ele disse, tudo que Ele nos revelou. Então a fé nos move a crer em Deus, a crer na criação, a crer que tudo procede de Deus, a crer que tudo vem de Deus. Pela fé, nós amamos e acreditamos na tradição de nossa igreja. Pela fé, nós acreditamos na tradição, em tudo aquilo que a igreja nos ensina
e pede para que nós possamos crer. Isso é fé, né? A fé é a nossa base. Sem fé nós não somos nada. Sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Principalmente no que se refere a Deus, a nossa salvação. Deus é verdade. Deus é a verdade. Ele criou todas as coisas. Ele é o autor e o princípio de tudo. Pela fé, o ser humano livremente se entrega a Deus. Só se entrega a Deus quem tem fé. Se você não tem fé, você não acredita em Deus. Você não vai se lançar no coração do Senhor, nos braços do Senhor. Então eu preciso alimentar essa fé em mim. A fé, ela me move a querer estar com Deus, a crer que Ele tudo pode, que Ele pode todas as coisas. Pela fé, procuramos conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo, o cristão, ele vive da fé. O cristão, ele vive pela fé. Pois é a fé que me move a querer estar com Deus, a estar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus. Só a fé. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também deve professar, testemunhar com firmeza. Então, além de querermos alimentar a nossa fé, fazer com que a nossa fé cresça, é necessário eu testemunhar essa fé que eu vivo. É preciso dar exemplo. É preciso eu testemunhar publicamente a minha fé, além de viver na graça, além de viver na presença de Deus, além de querer viver, procurando estar sempre vivendo na verdade, né? Praticando as obras que nos levam a estar perto de Deus, é necessário publicar a minha fé, professar a minha fé publicamente, né? E não dá para ser cristão se eu não professo internamente e publicamente esta fé. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-los. Então é isso, a fé é isso. A fé ela me move a estar na presença de Deus. Pela fé eu rezo, pela fé eu vou à igreja, pela fé eu alimento a minha vida espiritual, pela fé eu leio a Sagrada Escritura, pela fé eu acredito na Santa Igreja, pela fé eu testemunho Jesus Cristo publicamente, interiormente, publicamente. Então eu preciso anunciar Jesus Cristo. Então, como se encontra a virtude da fé em sua vida? Todos nós precisamos estar abertos a essa virtude. A virtude teologal, a primeira virtude, a fé. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se vê. É querer estar na presença de Deus, sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.